Olá galerinha do canal Tem Solução. Hoje a gente vai começar nossa aula de História falando sobre a origem da Roma. A origem da Roma surge no século 8 a.C. A gente vai colocar aqui século 8 a.C. Bom, está localizada no centro da Península Itálica. Essa é a geografia da Roma, que atualmente é a capital da Itália. Então está na Península Itálica. Bom, conta a história que a lenda de Rômulo e Remo representam basicamente a origem desse povo. Então a gente vai destacar alguns pontos antes de contar a história desses dois irmãos. O mito, que no caso vai ser a lenda. De Rômulo e Remo. Bom, diz a história que Rômulo e Remo, segundo a mitologia romana, eram irmãos gêmeos e foram jogados no rio Tigre. Vale destacar isso. Rio Tigre, na Itália, onde foram resgatados por uma loba que os amamentou. Foram criados posteriormente por um casal de pastores. Já adultos, retornaram à cidade natal de Alba Longa. Então a gente vai colocar aqui Alba Longa, onde ganharam terras para fundar a nova cidade, que seria Roma. Então, basicamente, a origem do povo romano surge a partir da lenda de Rômulo e Remo, que fundam a atual Roma. Bom, depois disso, a gente vai destacar que essa mitologia, essa lenda, está baseada na obra de Enéida, do poeta Virgílio. Bom, sabendo isso, vale a gente destacar que o povo romano sofreu influência de alguns povos. Vamos destacar aqui gregos, etruscos, e italiotas. Bom, então basicamente a cultura grega sofreu influência desses três povos, tanto na sua cultura quanto na sua etnia. Bom, e esse povo, no princípio, vivia da sua atividade econômica baseada na agricultura, e na criação de animais, ou seja, as atividades pastoris. Já dentro do povo romano existiam duas classes. Entre essas classes, a gente pode destacar os patrícios que, vamos dizer assim, era a classe nobre, e também os plebeus. Os plebeus.
E essa classe seria a classe trabalhadora, vamos dizer assim, comerciantes, artesãos e pequenos proprietários. A gente vai colocar aqui comerciantes. Também vamos destacar que o sistema político da Roma era a monarquia, já que a cidade era governada por um rei de origem patrícia. Então, o sistema político era a monarquia. Já a religião desse povo sofreu muita influência dos gregos e passou a ser uma religião politeísta. Também vamos destacar aqui a religião politeísta. Bom, então a religião era politeísta e a gente basicamente destacou as principais vertentes da origem do povo da Roma. Então a gente vai ter aqui que a Roma surge no século 8 a.C., está localizada geograficamente na Península Itálica. Sua origem é mitológica, a partir da lenda de Rômulo e Remo, que foram jogados no rio Tigre, depois resgatados por uma loba e alimentados por ela. Em seguida foram criados por um casal de pastores e, morando em Alba Longa, conseguiram terras para fundar a Roma. Essa história está baseada na obra de Enéida, do poeta Virgílio. O povo romano sofreu influências culturais e étnicas dos gregos, etruscos e italiotas, pelo menos esses três povos principais. Sua economia está baseada na agricultura e nas atividades pastoris. Dentro da Roma existiam duas classes sociais principais, que seriam os patrícios, ou seja, os nobres, e os plebeus, comerciantes. O sistema político era a monarquia, já que eram guiados pelo rei, e a religião politeísta. Então, basicamente, a gente destrinchou um pouco da origem da Roma, e na próxima aula a gente vai entrar mais fundo, conhecendo um pouco mais da Roma, do seu império, e se aprofundando mais no sistema político e econômico e religioso também da Roma. Bom, galerinha, essa foi a nossa aula de História, Origem da Roma, e peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, e se gostaram da aula, compartilhem nas redes sociais. Até a próxima aula, e foi isso, galera. Valeu!